Shalom e a paz do Senhor a todos os que chegaram a este vídeo. Tenho percebido que muitos dos que dizem ser cristãos estão com dificuldades em saber o que o Senhor quer de nós, em saber o que a palavra nos orienta a fazer e ao que não fazer. Tudo está escrito na Bíblia, precisamos abrir, ler e compreender para poder aplicar isso no nosso dia a dia. Com base nisso, a gente vai aprofundar na palavra de 2 Pedro, capítulo 1, começando pelo versículo 5. Então, abrindo a Bíblia aqui em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. E além disto, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a gentileza fraternal, e à gentileza fraternal a caridade. Nestes 3 versículos temos palavras-chave. E essas palavras, no sentido bíblico, têm significados diferentes do que do nosso dicionário. O que mais nos importa é ir de acordo com o que a palavra do Pai nos determinou, nos ensinou. Então vamos lá no aprofundamento da palavra. A diligência, que fala aqui, e além disto, com toda a diligência na Bíblia, no sentido bíblico, significa rapidez, ou seja, devemos ter rapidez em obedecer ao Senhor. A virtude que está falando aqui é a retidão no caminho do Senhor no dicionário bíblico. A fé, como sabemos, é a confiança, é a fidelidade no Senhor, é a certeza de que Ele sempre vai prover para nós com base na nossa fé. Tanto que sem fé é impossível agradar a Deus. O conhecimento aqui não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma experiência com Deus. Ou seja, além de eu conhecer que Deus existe, eu já tive uma experiência com Ele. Então o Senhor também pede isso a nós, que a gente sempre busque para sempre estar mais perto dele e ter as experiências. A temperança é o nosso autocontrole, que não vem de nós, mas é realizado pelo poder de Deus, que é o fruto do Espírito Santo, como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. A piedade significa na Bíblia algo diretamente entre nós e Deus, uma pessoa obediente a Deus, amor pelas coisas de Deus, pelas pessoas, pelo bem-estar de forma geral. A paciência, em grego, a palavra paciência é substituída pela palavra firmeza, resistência. O Senhor nos capacita a perseverar. A gentileza fraternal, que eu descobri no grego, que é uma grande curiosidade para mim, porque eu não sabia, o seu significado bíblico de amor fraternal, que quer dizer amor entre irmãos, a sua tradução livre significa Filadélfia. E a gente sabe que a Filadélfia é falada lá em Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13, que é aquela igreja que perseverou até o fim, que, acima de tudo, guardou a palavra com perseverança, guardou os mandamentos de Deus, guardou a palavra, obedeceu, buscou se limpar sempre. E é isso que ele pede e que nos orienta. Sabendo o real significado dessas palavras, a gente vem aqui de novo no versículo e tenta substituir a palavra pelo significado dela, Porque aí a gente consegue entender mais claramente o que a gente tem que fazer, o que o Senhor espera da gente, Então, voltamos aqui ao versículo 5. Ali diz, com toda a diligência, ou seja, com toda a rapidez, acrescentai virtude. Ou seja, com toda rapidez, acrescente retidão no seu caminho com o Senhor, tendo sempre confiança. Bom, continuando no versículo seguinte, que é o versículo 8, diz assim: porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, não vos deixarão estéreis, e nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A gente já aprendeu que conhecimento na Bíblia significa experiência além do intelecto. Não é um conhecimento intelectual apenas, mas são experiências com Deus, com Jesus, Yeshua HaMashiach. São experiências. Não é apenas saber na teoria, mas sim saber na prática também. O versículo 8 diz que se tivermos estas coisas em abundância, não iremos ficar sem o conhecimento verdadeiro de Yeshua. Aqui, o conhecimento verdadeiro significa, biblicamente, ter discernimento, reconhecimento pleno de Yeshua. Ou seja, como eu já expliquei, conhecimento na Bíblia é além do intelectual, mas são experiências pessoais que nós temos com o nosso Senhor, nosso Criador, etc.
No versículo 9, aqui é pesado, né, para quem não tem essas coisas, não buscam ter essas características, que Pedro nos exorta assim, né, dizendo: porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Então, quem não compreende essas coisas, né, que a gente acabou de falar nos versículos 5 ao 7, quem não compreende essas coisas é como se fosse cego. Esqueceu que recebeu a purificação de Yahushua. Essa pessoa não progrediu nos ensinos do Senhor, não buscou firmar a eleição e o chamado que recebeu. Isso está escrito no versículo 10 e 11, para frente. Então, essas pessoas que não buscam crescer, né, em graça e conhecimento, não buscam estar sempre crescendo na presença do Senhor, elas é como se estivessem cegas. Continuando cegas, né, porque as pessoas que são do mundo, que são ímpias, são cegas. E a gente tem a venda tirada dos nossos olhos, né? As escamas caíram dos olhos a partir do dia que a gente se converteu ao Senhor, a partir do dia que a gente obedece. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a fazer coisas que antes a gente não fazia. Então, basicamente, a gente progride, né? A gente evolui, a gente cresce. Passando alguns versículos e indo direto para o versículo 19, Pedro nos diz que fazemos bem em prestar atenção nas profecias. Né? Muitas pessoas dizem que não tem sentido olhar o tempo, porque não importa, porque é importante a gente ser salvo, não importa a gente falar para os outros quando o fim vai chegar, não importa prestar atenção no tempo, né? Isso é uma característica de virgens que não são sábias, mas tolas, porque o próprio Senhor sempre disse que era bom a gente prestar atenção nos finais dos tempos, nos dando dicas, nos dando sinais e etc. Então, Pedro diz assim: e temos também uma palavra de profecia mais firme, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela do dia surja em vossos corações. Ou seja, nós fazemos bem em prestar atenção nas profecias, porque é como se fosse uma lâmpada brilhando no escuro. Ou seja, a profecia é uma lâmpada para a gente, até o dia em que essa profecia se cumpra. E outra, nenhuma profecia é de interpretação particular nossa, ok? São sempre movidas pelo Espírito Santo. E isso ele também diz aqui no versículo 21 e 20. Se verdadeiramente somos cristãos, se a gente prega a palavra, a gente precisa vivê-la. Então, é muito importante que a gente leia as Escrituras e saiba a própria palavra de Deus. Quando Deus falou, quando Jesus, né, Yahushua HaMashiach falou com a gente. E aqui a gente vai ter os exemplos do que fazer e do que não fazer, o que usar e o que não usar, o que pode e o que não pode. Isso não é regrinhas, mas isso são exortações, isso são ensinos, isso são coisas para a gente se atentar, para que a gente seja pego irrepreensível, assim como o Senhor quer que a gente seja, como noiva, limpa, né, que limpa suas vestes, que tenta se santificar mais, que busca isso. Não podemos ficar na zona de conforto, em dizer que não sabe o que pode e o que não pode fazer, sendo que está tudo escrito na palavra. Então, eu espero que vocês meditem, né, nos versículos que foi falado no vídeo, reflitam, tenham um autoconhecimento, se policie, se olhe, veja se realmente vocês estão fazendo conforme o que o Senhor orientou a gente. Porque ele diz em João 14, do versículo 23 ao 24, que se alguém me ama, né, Jesus falava isso, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, né? E fazendo isso, tanto ele quanto Deus irá morar em nós, que é através do Espírito Santo. Isso prova que não é trindade, e que sim, é o Pai e o Filho que são o Espírito Santo, né? Confirmado no versículo 26 de 14 de João. Então, irmãos, para fechar, basicamente, os versículos estavam dizendo que com toda rapidez, procure a retidão no caminho do Senhor, acrescentai a confiança, tendo experiências reais com Deus.
conseguindo assim o autocontrole, tendo firmeza, obediência e amor aos irmãos, buscando ser sempre Filadélfia, porque essas vão subir para o arrebatamento. É essas que conseguiram, que guardaram a palavra da perseverança, que guardaram a palavra dos mandamentos de Deus. Isso temos que ler lá em Apocalipse 3, do 7 ao 13. E uma outra boa forma de entender esses 3 versículos seria que com a diligência, a virtude e a fé vêm. Com a virtude, o conhecimento vem. Com o conhecimento, a temperança também vem. Se tendo temperança, a gente vai ter paciência. E se a gente tem paciência, a gente vai ter piedade. E se a gente tem piedade, a gente vai ter amor fraternal, amor entre os irmãos, amor com aqueles que querem o nosso mal, né? E tendo assim esse amor, que é o que o Senhor Jesus, Yahushua HaMashiach, nos pediu, né, como um mandamento, assim a gente vai ter a caridade. E assim seremos mais parecidos com Cristo do que com aquilo que a gente antes era. Enfim, é isso. A paz do Senhor a todos. Maranata.